Olá pessoal, estou aqui para conversar com vocês agora sobre a importância da relação família-escola e como que o programa União Faz a Vida entende essa relação. Bom, quanto menor as crianças, mais dependente a relação das figuras paternas, maternas. E claro, nós cada vez vemos mais as crianças entrando muito cedo na escola. Tem crianças que entram na creche e ficam 10 horas por dia. E é claro que elas sentem uma necessidade muito grande dessa proximidade com o adulto. Na verdade, quanto menor a criança, mais o professor ele acaba cumprindo não apenas uma função de levar as crianças a conhecerem mais o mundo em que vivem, mas também elas são responsáveis pelo cuidado dessa criança, Então nós podemos dizer que o cuidar e educar são dimensões inseparáveis. A criança precisa de cuidado com relação à sua alimentação, afeto, higiene, carinho. Ela precisa ser amada, pelos adultos, porque ela está no momento da elaboração, podemos dizer, das suas capacidades mais básicas, E o componente emotivo é fundamental nesse sentido. E também tem algo muito importante, A família, ela é ainda uma instituição muito importante na formação de qualquer indivíduo, Nós sabemos que a família nós chamamos da socialização primária, é lá que as crianças vão aprender, vão ter os seus primeiros conhecimentos, a identidade com os pais é muito forte, e quando ela entra na escola, ela entra nesse processo de socialização secundária. Mas é interessante pensar que muitas crianças pulam essa primeira etapa, e vão direto para uma socialização secundária. Então é muito importante que a escola ela tenha uma relação próxima com a família, para que a família seja parte integrante desse processo de cuidado e educação das crianças. Ainda mais no momento da vida social, em que nós estamos vivendo um momento em que cada um acaba ficando mais preocupado com a sua própria vida, com a sua própria autopreservação, e as experiências comunitárias elas vêm se perdendo na vida cotidiana. E a escola, o que é a escola? O que ela representa nesse momento, a escola? A escola ela é um espaço de socialização fundamental. Ela é o lugar onde as pessoas ainda podem exercitar aquilo que vem se perdendo, que são os vínculos comunitários, as relações interpessoais, os processos de identificação com o outro, enfim, é o espaço da comunidade, o espaço da coletividade. E essa aprendizagem ela é fundamental na escola, porque a escola ela pode ser entendida como um microcosmos da vida social, ou seja, as experiências que são requeridas para se viver em sociedade, elas se dão nesse momento da vida na escola. Então, é lá que as crianças vão aprender a se relacionar umas com as outras, é lá que as crianças vão poder aprender a respeitar umas às outras, e os adultos são fundamentais nisso. E, evidentemente, o professor tem que estar atento a que, toda vez que o professor se vê com um conjunto de crianças, ele vai estar numa relação face a face com diferentes histórias, com diferentes origens sociais dessas crianças. Muitas escolas dizem que é muito importante que o professor ele conheça, por exemplo, onde a criança vive, quais são os valores dos seus pais, quais são as suas necessidades, quais são, então, os ambientes familiares que constituem a origem dessas crianças. Então, quanto mais eu conheço a criança, quanto mais eu estou próximo da família, maior é a possibilidade de eu atender as necessidades dessas crianças, entendendo essas crianças como sujeito de direitos. Direito, como eu disse, de ser amadas, de serem respeitadas, de aprender, de viver coletivamente. Quais são os mecanismos mais utilizados pelas escolas para aproximar, para serem próximos das famílias, É claro que a gestão participativa é fundamental, Muitas escolas têm os conselhos de escola, nos quais os pais participam da gestão da escola, ajudam a ver diferentes aspectos, inclusive os pedagógicos. Mas também existem outras maneiras de fazer com que a escola se aproxime. Por exemplo, as reuniões de pais, mas não só para falar mal das crianças, é claro, É importante que as reuniões de pais sejam um momento para divulgar o trabalho, para fortalecer esse vínculo, trazer os pais para poderem auxiliar, inclusive, nos projetos que são organizados pelas crianças na sala de aula, com seus saberes. Outro momento importante são as reuniões particulares, de pais que querem conversar com coisas relativas ao seu
filho, particularmente, esse momento é importante. Há escolas que trabalham também com o que nós chamamos de como se fosse um conjunto de profissões. Eu vejo quais são as profissões dos pais e, dependendo do projeto, eu trago um ou outro para somar o seu conhecimento. Um outro momento interessante também são as festas, né? As festas eu acho que são um momento em que de fato essa comunidade se reconhece, se fortalece e festeja, né, a possibilidade dessa existência coletiva. E um outro momento importante também nessa relação de pais com a escola é o momento em que eles entram nos projetos, né? Eu já falei disso, mas eu queria retornar porque de fato é o que nós chamamos de comunidade de aprendizagem, né? Ou seja, para educar uma criança, a escola ela é importante, mas é insuficiente. É preciso que pais, educadores, organizações civis, poderes públicos, diferentes parcerias possam, num processo sintônico, contribuir para a formação dessa criança. Então nós não devemos ter medo dos pais, né? Nós devemos considerar esses pais como aliados desse processo que só está no seu início, né? E quanto maior essa proximidade, maior o benefício para todos. Maior o benefício para as famílias, que elas ficam mais coesas, empoderadas. Maior o benefício para as crianças, há estudos que mostram que elas aprendem mais. E maior os benefícios para a sociedade, porque nós sabemos que essa relação comunitária fortalece a sociedade como um todo.